Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso Diga Especial. Pois é, mulher. 8 de março é uma data celebrada em todo o mundo, mas para mim, um dia só não é suficiente para contar o que as mulheres já fizeram e fazem na história da humanidade. E durante todo esse mês, todas as segundas, às 18 horas, o nosso encontro está marcado para conhecer um pouco mais da história e dos trabalhos que as mulheres patoenses têm feito para levantar outras tantas mulheres. O nosso Diga Mulher está no ar. Representatividade, comunicação e transformação. Eu acredito que esses serão os pilares fundamentais dessas nossas conversas aqui às segundas, né? E hoje eu recebo mulheres especiais. A Gerlúzia Vieira, que é professora e também representante do movimento Olga Benário, aqui em Patos. Recebo ainda a Larissa Lucena, da OAB por Elas, e esse movimento que também tem mudado e trazido tantas ações, não só para Patos, mas para outras regiões. Sejam muito bem-vindas, eu estou muito feliz de começar março. Eu dizia para os meninos, né, da nossa produção, gente, não vamos celebrar só um dia, né? Dando aquela lembrancinha, vamos fazer diferente, vamos falar de força, de transformação, de movimento. Vamos gerar uma comunicação, né, para esse março inteiro, que para mim um mês ainda é pouco para celebrar essa data tão importante e o quanto nós mulheres fazemos. Seja muito bem-vinda, Gerlúzia. Boa noite, Dilane. Boa noite a todos aqui do estúdio e a todos que estão em casa, né? Em especial os meus alunos, Legal, né? Que estão assistindo. Olha até onde a gente tem levado essa conversa, Pois né? é, e também ao movimento de mulheres Olga Benário, ao movimento de mulheres Apoena, que está se formando agora. Então, eu queria mandar um alô para todas elas. Que maravilha. Larissa, seja bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal, em especial o pessoal de casa que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui de volta, né? Na verdade, um novo formato, já temos outras oportunidades, mas também uma boa noite especial a todas as nossas mulheres, mulheres aguerridas, em especial também as advogadas patoenses que abraçam o projeto OAB por Elas. Uma grande satisfação estarmos aqui. Eu também estou muito feliz. Gerlúzia, quando começa esse seu desejo de estar na luta de verdade, né? De dar a cara para isso? Dilane, a minha luta, ela começa na adolescência, né? Quando eu entro no movimento estudantil, eu estudava no Monsenhor Manuel Vieira, o antigo CEPA, e eu admirava muito as ciências sociais e também admirava muito quem participava dos movimentos sociais. Então, eu sempre quis participar das atividades da escola que tinha essa vertente. E o movimento de mulheres caiu para mim como algo que eu me identifico demais. Eu me encontrei lá. Então, de todas as bandeiras das mulheres é a que eu mais me identifico, Dilane. Fantástico. Larissa, e quando começa isso na sua vida? A educação teve alguma coisa a ver? Teve alguma professora que também te impulsionou a isso? Com certeza, né? Eu acho que todos nós, enquanto alunos, sempre temos aquela professora, aquele professor que nós olhamos assim e diz, gente, essa daí me inspira. Então, eu também tive professoras que me inspiraram a isso, mas começou, posso dizer assim, de forma mais aflorada na universidade, enquanto acadêmica de Direito, né, me envolvi em vários projetos voltados à dignidade humana, em especial também das mulheres, em especial aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí eu fiz, após a academia, né, fiz especialização em políticas públicas e hoje também atuo diretamente nessa área. E daí então vieram vários projetos e hoje abraço o projeto OAB por Elas. Fantástico, a gente percebe o quanto a nossa vivência, o fato do que nós somos, né? Com quem nós convivemos, e aí as pessoas vão construindo essa coxa de retalho em nós. Eu fico vendo vocês falando da educação, ora na adolescência, ora numa fase mais juvenil, quando a gente entra na universidade, e com certeza
a educação tem esse papel. Eu acredito, por exemplo, Gerlúzia, que você não é diferente na sala de aula, né? Esse fato de estar presente dentro desse seio educacional, saber da importância que isso teve na sua vida, faz com que você hoje também exerça esse papel dentro da sala de aula, impulsionando outras meninas, né? Sim, coincidentemente, hoje nós estávamos falando sobre isso na sala de aula, onde as alunas falavam sobre a questão da violência contra a mulher, a questão da culpabilidade que dão à mulher quando ela é violentada. E eu estava dizendo a elas, olha, não aceite isso como natural. Quem sofre a violência não é culpado pela violência. Então, tudo isso é uma construção. Então, Dilane, nosso objetivo é justamente desconstruir uma sociedade patriarcal que se solidificou, né? Que vem de longe, que vem lá do período colonial e vem se rastejando até os dias de hoje. A gente acredita que não é fácil essa desconstrução, mas nós também acreditamos que nós vencemos muitas batalhas e nós temos muitas ainda para ganhar. Então, isso só depende do quê? Depende da nossa organização, depende da nossa educação. Nós precisamos educar umas às outras. Por isso que essa questão das rodas de conversa, dos congressos que acontecem, né, da ida aos bairros, já conversa com a dona de casa, é muito importante, porque é impressionante como muitas questões que atingem a mulher, sabe, é tidas como natural. Nos bairros, na comunidade carente, né? Sem dúvidas, e até mesmo né? na classe média. A gente observa isso, porque isso foi tão naturalizado, né? Que todas nós somos mulheres, convivemos em todos os Exatamente âmbitos. isso. Larissa, quando você esteve na universidade e começou esse processo participando, né, de trabalhos como esses, existia um grupo grande de alunos querendo fazer a mesma coisa? Porque até hoje todo mundo que participa de algum movimento, de alguma atitude com relação a esses levantes, o próprio feminismo em si, né, ele é olhado com olhos muitas vezes controversos, né? E a gente recebe esses olhares em todos os lugares, inclusive no âmbito educacional. Com certeza, né? A quantidade de pessoas ainda não era significativa, né? Mas o que me chama muito a atenção é esse discurso de novo. Mas essa temática novamente... Mas você só fala mas nisso? Esse povo ainda está falando dessa violência. É justamente a questão que Gerlúzia pontuou aí. A violência, ela se banalizou. Se tornou algo natural. Parece que a mulher ela ainda é a culpada de ser violentada. E isso, infelizmente, é uma realidade muito tocável, até mesmo enquanto profissionais. Claro que existem vários profissionais que são sensíveis a isso, mas até mesmo dentro das delegacias, onde a mulher deveria ser acolhida enquanto vítima, não. A mulher ela ainda parece que culpada. Só, já contextualizando essa fala, eu estava em um procedimento ano passado, acompanhei uma mulher que ela teve o seu celular roubado enquanto voltava da academia. Ela ligou para mim enquanto advogada, o fato aconteceu. E aí, ela volta das 19 horas, estávamos na delegacia prestando os devidos procedimentos, né? Enquanto o escrivão estava lá e ela narrava, ele olhou para mim, doutora, também? Ela estava voltando da casa com roupa de academia, 7 horas da noite, sozinha. Aí eu pergunto, e o direito de ir e vir desta mulher? E quer dizer que a roupa, pelo fato de estar com a roupa de academia, justifica o fato dela ter sido apenas um assalto, viu? Um crime que pode acontecer com qualquer outra pessoa. E com essa fala, ele já justificaria com toda certeza Exatamente. um possível abuso, né? Um estupro, Isso. né? Infelizmente, Exatamente. é por conta desta mentalidade que os movimentos precisam existir. É por conta desta mentalidade, é por conta desse tipo de conversa, é por conta de uma educação ainda machista, de uma educação que ainda é, digamos assim, patriarcal demais. Não entende a mulher como um sujeito de direitos, até dentro da própria casa. Sem dúvidas. Até dentro da própria casa. Infelizmente, isso ainda acontece. É que esse discurso, é que esses movimentos precisam existir. E ações como essa precisam mais do que nunca serem multiplicadas. Nós, mulheres, precisamos serem multiplicadoras de informações. E sim, dar a mão umas às outras. A gente até conversava isso agora há pouco nos bastidores, quando a Gerlúzia chegava, né? O tanto que falta de que nós, mulheres,
possamos de fato nos abraçar e entender que o que é uma luta minha é uma luta sua. E eu acredito que isso é o que ainda precisa ser ensinado. Nossa cultura tem sido gerada de uma forma a partir as mulheres em blocos. Tem a Isso. sua luta, eu vou ter a minha luta, mas muitas vezes tem faltado a nossa luta, Gerlúzia. Isso. E você tocou num ponto importante, Dilane, que é a questão sobre o feminismo. Como o feminismo é mal interpretado. Sem né? dúvidas. Muito. Porque existe uma confusão muito grande acerca do tema. As pessoas confundem feminismo, o contrário de machismo, e não é. O contrário de machismo chama femismo. Certo? O feminismo nada mais é do que uma luta por igualdade. Igualdade de direitos, igualdade de respeito, uma sociedade mais justa. É isso que nós exigimos. Respeito na nossa sociedade em relação às mulheres. Que nós possamos escolher com quem nós devemos nos casar, ou que se não dá certo, cada um vai para o seu lado, né? Mas, assim, a nossa luta é que as nossas decisões sejam respeitadas. É isso que está faltando na sociedade ainda. Então, o feminismo, Dilane, ele é essencial, porque a partir do momento que você entende o que é o feminismo, você vai passar a se proteger mais. E algo que me chama muito a atenção das pessoas que entendem, né, o feminismo é que nós não lutamos só pelas mulheres, nós lutamos pelo todo. Porque quando eu digo assim, quando eu falo de igualdade, eu não quero só para mim, eu quero que Isso, você, na é. condição de homem, né, seja igual a mim e eu, na condição de mulher, seja igual a você. Então, se as pessoas fossem mais inteligentes, né, fica fácil para todo mundo, Larissa. Exatamente. Este é o pensamento. É tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. A mulher, nós, enquanto mulheres, nunca vamos querer ser igual ao homem. Não, nós temos uma natureza diferente. Nós temos peculiaridades que somos próprias nossas. Jamais nós não estamos buscando igualdade neste nível. De força, De né? força. De- Até fisicamente. Exato, estrutural. né? Exatamente, acho- fisicamente nós somos diferentes. O que nós estamos buscando é o quê? É uma igualdade de direitos. Isso. Por exemplo, o homem trabalha 8 horas por dia e ganha uma quantia X. A mulher trabalha 8 horas por dia e ganha uma quantidade inferior, um Bem salário menor. inferior, bem Mesmo menor. fazendo a É. mesma coisa. Mesmo fazendo a mesma coisa. Ah, mas isso não acontece em plena sociedade. Acontece. Acontece muito ainda. Infelizmente, essa é a questão da desigualdade que vai não só no âmbito profissional, mas também no setor político. Quantas mulheres nós temos enquanto representatividade? Talvez o preconceito comece na parte da própria população. E a luta pelo direito à vida pública foi uma luta que veio desde a primeira onda feminista, porque nós tivemos aí 3 ondas feministas, e alguns historiadores dizem que nós estamos na 4ª onda, não é? Mas a primeira onda feminista era justamente para que a gente tivesse direito ao voto, para que a gente pudesse ser votada, para que a gente saísse do âmbito privado, porque só nos davam isso, a gente só tinha direito à sala da casa ou à cozinha, não é? A gente não poderia discursar em público, a gente não poderia debater, a gente não poderia recitar poemas nos saraus, nós não podíamos. Eu até sempre lembro de Anaíde Beiriz, que foi uma representação da literatura paraibana, não é? E ela foi tão discriminada porque ela usava mesmo, Dilane. Ela recitava poemas nas ruas, ela andava sozinha. Década de 30, a mulher não podia andar sozinha, tinha que andar Eu lembro acompanhada. de uma coisa que a minha avó Né? me contou, dizer que, com relação às cantorias, se os homens estivessem numa roda, as mulheres que estavam na sala não podiam cantar mais alto do que eles. E aí, uma das mulheres da família dela tinha uma voz belíssima e cantava brilhantemente, né? E ela começou a cantar e ela se envolveu cantando e todos os homens foi parando de cantar, né? E ela continuou. E isso foi, assim, tão representativo para a família da minha avó, que todo mundo naquele momento parou, porque tinham visitas em casa, né? E aí o pai, né, dela, que era a irmã da minha avó, olhou para ela como se dissesse assim: cale a boca, porque senão vai acontecer uma coisa muito ruim aqui, né? E ela continuou cantando até terminar a cantoria. E ela lembra, ela disse: olha, ela levou uma surra tão grande nesse dia. Então você imagine apanhar porque você canta.
Fora os E xingamentos. Isso é o mínimo, gente, né? Então, quando nós falamos de todas as lutas que envolvem a conjuntura feminista, a mulher em si, nós estamos falando de um contexto muito maior. É algo que transcende, né? E extremamente necessário. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos conhecer que movimentos são esses e por que eles vêm transformado a nossa sociedade. Eu volto num minuto só. Não saia daí, vá compartilhando aí o nosso programa, tá bom? Volto já. Conforto, exclusividade e muita personalidade, a Loja Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de Decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas. Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos. É interessante quando a gente vai para o intervalo, aí a gente vai olhar os comentários, né? E eu estava muito feliz aqui vendo o número de mulheres que estão ligadas aqui no programa e eu já quero pedir o comprometimento de vocês de encaminharem para tantas outras. É como se fosse aquele gatilho, assim, dizer, olha o que nós estamos conversando, e aí vai que seja aquela mulher que precisa, né, desse estalo assim na alma para entender que todas nós, de vez em quando, precisamos desse empurrão, né? É disso que nascem os movimentos, na opinião de vocês? Dessas mulheres que têm esse olhar mais sensível de transformar não só a sua realidade, mas a realidade de outras? Sim, Dilane, a partir dessa sensibilidade é que a gente pode unir outras mulheres, mas eu também acredito que essa sensibilidade pode ser despertada, não é? Por isso que é muito importante o papel dos movimentos sociais. Às vezes, aquela sensibilidade, aquela vontade de transformar o seu meio e a sua vida precisa de uma ajuda, precisa de um empurrão. Né? Precisa de que a gente chegue e esclareça para ela que as coisas não são bem assim. Então, o movimento de mulheres vem justamente para isso, para tentar unir, para mostrar que nós mulheres não somos competidoras, como a sociedade costuma pregar, que nós somos rivais o tempo todo, e não é assim. Nós temos a capacidade de transformar o nosso meio e o nosso país. Só depende da gente. Nós somos a maioria. Se tratando de Brasil, nós somos a maioria. Então, nós temos muito a contribuir. Tem hora que eu gostaria de colocar isso na cabeça das mulheres, sabe, Larissa? De abrir assim e dizer, querida, você não entendeu ainda que nós somos extremamente fortes, capazes, possuidoras desse poder que as pessoas querem tirar de você? O movimento OAB surge quando? O OAB por Elas, para trazer também essa perspectiva para as mulheres.
O projeto OAB por Elas é um projeto idealizado pela OAB Subseção de Formosa, Goiás. E nasce justamente do desejo de ajudar outras mulheres. Nasce do desejo de fazer uma advocacia que vai além muros da OAB enquanto instituição representativa da Ordem dos Advogados do Brasil. Nasce da necessidade de orientar essas mulheres em situação de violência, principalmente. E aí, as advogadas voluntárias, que lembrando que o projeto ele é composto por advogadas voluntárias, dá-se às mãos a Delegacia da Mulher, que é uma conquista extremamente assim, significativa para a mulher que se encontra numa violência, em situação de violência. Porque, querendo ou não, Dilane, na Delegacia da Mulher, na delegacia especializada para a mulher, existe um atendimento próprio, existe um atendimento mais acolhedor. Eu acho que a coisa que mais me chama a atenção é a sensibilidade. É tratar com alguém que entende o que eu sou. Porque é muito difícil eu dizer para um homem a forma como eu fui agredida. Ele vai se colocar na postura de homem. E é o que a gente sempre escuta nos relatos, né? Então, o projeto OAB ele nasceu desse desejo de ajudar as mulheres. De servir o quê? Uma orientação jurídica. Porque, por vezes, a mulher ela chega na delegacia, ela não quer fazer de imediato o BO, como nós conhecemos. Não, eu quero primeiro saber o que é que vai acontecer com a minha vida. Exato. E se eu denunciar, vai acontecer o quê? E meus filhos? E a guarda? E a pensão? E meu divórcio? Para onde eu vou? Para onde é que eu vou? O que é que vai acontecer? Essa mulher, muitas vezes, ela não quer chegar lá e prestar a queixa, como popularmente nós falamos. Ela quer primeiro ser orientada, ser fortalecida, ter um apoio talvez até psicológico para poder ela se sentir segura, amparada, saber o passo a passo daquele processo, para aí sim ela denunciar. E a OAB Patos foi a primeira e até o momento única subseção do Nordeste a abraçar o projeto OAB por Elas e implantar esse projeto aqui em Patos. Que fantástico. Nós temos 1 ano e 7 meses de atuação. O projeto ele funciona por meio de advogadas voluntárias que revezam no atendimento. Durante a pandemia, nós não paramos. Continuamos atendimento de forma remota. Até os próprios dados, né, nos dizem isso. Exatamente. No Brasil, 14 estados tiveram seus números aumentados em mais de 10%. Então, se a gente pensar que, por exemplo, no mundo, 8 mulheres morrem a cada hora. No Brasil, no ano passado, os números são alarmantes, Isso né? por quê? Porque a casa, que é o lugar de abrigo, de acolhimento, se transformou no lugar de tormento para essa mulher. E pasmem, os números da violência elas são maiores. Esses números são maiores, sim, nas pessoas de classe média alta, digamos assim. Nas pessoas que têm um maior esclarecimento. E o pior ainda, essas mulheres que muitas vezes chegam até nós, talvez pelo status social, pelo status diante da sociedade que ela carrega, pela família que, em vez de acolhê-la, em vez de incentivar, diz, não, minha filha, mas você não casou? Então você tem que suportar, isso faz parte. Quando, na verdade, não. Nunca fez parte. Exato. E esses números são maiores justamente nesta classe, que nós chamamos da violência velada. E a violência maior é a violência psicológica que tem acontecido. Ela não deixa marcas físicas, de forma alguma. Nós atendemos a uma vítima que ela, há cerca de 2 meses, isso antes da pandemia, né, antes de março de 2020, ela não saía de casa. Mas não tinha um cadeado na porta da casa dela. Simplesmente por fatos de possessão, de ciúmes exagerados do esposo, que não a deixava. Né? E quantos casos? A violência ela começa de forma discreta e ela vai atingindo níveis bem maiores depois. Sem dúvida. A gente começa nesse empurrãozinho, nesse fala alto, né? E o movimento Olga Benário? É um movimento que eu acompanho algumas redes, né? E sei que é uma rede fortalecida nacionalmente. Isso, o Movimento de Mulheres Olga Benário nasceu em 2011, não é? Vai fazer 10 anos. Inclusive, a gente vai fazer a nossa comemoração online, né? E nasceu em Recife, Pernambuco, e a partir daí se expandiu para outros lugares do Brasil. Na região Nordeste tem quase todos os estados. Temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E uma das nossas lutas
maiores está relacionada à moradia da mulher, né? E nós estamos também nos assentamentos, nos bairros carentes, justamente junto com elas a batalha, encampando essa bandeira da moradia, que é um dos problemas enfrentados por muitas famílias, principalmente lideradas por mulheres que são mães solo, não é? Que não têm ali, que são sozinhas na criação dos filhos. Então nós estamos ali encampando essa luta pela casa própria, pela moradia. E muitas vezes nós percebemos que esse é o motivo maior, muitas vezes, para as mulheres aguentarem, Sim, né, esse fardo isso todo. que eu ia Porque eu falar. vejo muito, escuto muito. Tem uma coisa que eu acho muito pertinente que as pessoas entendam. Escutem, né, o clamor de algumas mulheres, porque a gente percebe no olhar, percebe na fala, na forma como essa pessoa se comporta quando está com o seu companheiro ou sem o companheiro, e são rastros deixados, né? Eu lembro de uma amiga minha que outro dia a gente conversando sobre uma amiga que nós também temos em comum, e ela dizia: Dilane, eu nunca percebi. E eu sempre falava: repare nos olhos dessa pessoa quando está com fulano. Porque nós, na condição de mulheres, precisamos ter essa sensibilidade. Já passamos, né? Eu acredito, dessa época em que a gente acreditava que as pessoas poderiam ser felizes por ter uma casa muito bonita e aí ter um casamento. Hoje, por exemplo, os números que Larissa traz dizendo que os maiores números de violência acontecem na classe média alta, né? Isso mostra que aquela frase que é muito corriqueira, que gaiola bonita, muitas vezes não dá de comer a passarinho, né? Exatamente. E assim, é interessante quando um projeto complementa o outro. Exato. Muitas vezes, aquela mulher, ela é julgada até mesmo pela família, pelas amigas, que dizem: não, você está nessa situação porque você Mulher, gosta. isso é conversa. Você não deixa porque você quer. Não Não quer. é bem assim. Primeiro, às vezes a questão econômica que pesa muito, é a principal questão, que a faz ficar naquela situação. Ela não tem um apoio da família. Se ela deixa aquela casa, ela vai para onde? Onde é que ela vai ser acolhida com os filhos? Então, ninguém se submete a essa situação por gostar. Não. A dependência emocional também é um ponto bastante importante, porque Isso. essa mulher que sofre violência, Dilane, ela é muito e permanece com o marido, com o agressor, melhor dizendo, ela é muito julgada pela sociedade. Ah, ela está lá porque ela gosta de apanhar, por que ela não sai daquela casa, daquele casamento? E, na verdade, não é nada disso. Existem várias dependências que levam essa mulher a estar ali. Eu já acompanhei muitas mulheres com dependência emocional. E isso é muito forte. Até você conseguir. Ela precisa de ajuda, de uma ajuda psicológica, de um profissional. Sozinha ela não vai conseguir. Então, é aí que entra os movimentos, o apoio, né, de voluntárias, advogadas que possam ajudar nesse processo e dizer que ela é capaz, que tem um apoio jurídico ali. Né? O movimento de mulheres ao gabenário também contribui muito na questão cultural. Nós gostamos de desenvolver saraus, rodas de conversa. Nós temos casa-abrigo em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde nós acolhemos mulheres que são violentadas e que precisam de um lugar para se abrigar em algum momento, passar um tempo lá, porque assim, elas são perseguidas, elas são violentadas psicologicamente. E nós percebemos que quando a mulher, por exemplo, passa por uma separação, e principalmente nesses moldes, a própria sociedade cuida de acabar com a vida dessa mulher. Né? Isso, Exatamente. Elas são ameaçadas, né, São. Larissa? Quando saem de casa, elas são ameaçadas. A mulher, quando ela rompe, até mesmo relacionamento, muitas vezes, ela é julgada, né, questionada, principalmente se for um casamento de muitos anos, se for um casamento muito tradicional, né? Isso acaba realmente chocando. E às vezes a mulher mesmo diz assim: eu não vou denunciar não, eu não vou lutar por justiça, porque nada muda, a vida de fulana não mudou. Eu trago para vocês, mulheres, para nós, mulheres, o maior exemplo de empoderamento, que nada mais é do que você lutar pelos seus direitos, que é Maria da Penha. Maria da Penha, ela lutou 19 anos e 6 meses por justiça. Foi uma mulher que não se conformou com a lei brasileira. Ela recorreu à Corte Internacional de Direitos Humanos, porque ela não se calou. Ela disse: eu posso até morrer,
nas entrevistas que ela falava, né? Ela corria o risco sim de morrer, porque enquanto ela denunciava, ela continuava a viver com o companheiro, com o esposo, que também era um professor universitário, e ela é uma farmacêutica. Então, acaba que o que? Ela foi lutar, ela não se conformou com aquela situação. E a mulher, para romper com esse ciclo de violência, primeiro ela precisa se enxergar enquanto vítima, enxergar a violência que está acontecendo, começa com pequenos atos, aí para ela poder ter coragem de romper com esse ciclo da violência. E essa rede de apoio é muito importante, né? Eu chamo muitas vezes as próprias mulheres para exercerem esse papel de sororidade, porque nós esquecemos no nosso cotidiano, nas coisas mais tradicionais, mais corriqueiras possíveis, dessa forma de tratar e de lidar com a outra mulher que está do nosso lado. É muito simples, é muito confortável estar nesse lugar e querer julgar a mulher que se separa, que se divorcia, a mulher que denuncia o seu companheiro. É muito confortável, na condição de empresário, perguntar muitas vezes por que você é divorciada, como outro dia uma amiga me dizia. Dilane, ele me perguntou, mas você se divorciou por quê? E o que isso tem a ver com a minha vida profissional? Com o papel que eu vou exercer? Então, nós precisamos é que essa rede ela seja fortalecida. E esse é um papel, e eu começo sempre pela casa, né? E eu quero falar de nós, mulheres, que somos essa casa. Abrigando outras mulheres, apoiando outras mulheres. E os homens, eles também são chamados a fazer parte disso. Afinal de contas, somos todos seres humanos, né? No próximo bloco, minha produção já está aqui me dizendo que o meu tempo está quase estourando e eu já estou vendo nos comentários o quanto o nosso papo tá bom. Eu vou e volto para a gente avaliar essa conjuntura atual e também falar das novas perspectivas de trabalho, desses projetos, desses movimentos. E você que está aí do outro lado, vá compartilhando o nosso programa que a gente volta a zar. Não saia daí. Conforto, exclusividade e muita personalidade, a Loja Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas. Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos. Eu estou aqui só conferindo os comentários incríveis. Agradecer aqui a todo mundo, a Gerlândia que está aqui, a Vilma, a Maria Aparecida, a Tamires, a Rebeca,
a Maria Leide Jane, a Jandilma, o Igor Rodrigues que está aqui, a Vilma César, a Celda, a Mara Medeiros, a Cledilma, a Ana Célia, a Cimene, que está dizendo aqui, parabéns às mulheres envolvidas nessa discussão. É sempre importante pensar sobre a mulher, sobretudo quando esse pensar acontece entre elas. Lugar de fala. Nós não mais admitimos que o homem se coloque nesse lugar de dizer o que nós pensamos, o que acreditamos, como queremos fazer, o que queremos fazer e como queremos fazer, né? Eu acho que nós subimos esse degrau de entendermos que nós podemos estar onde quisermos e precisamos conversar sobre o que queremos ser, como queremos continuar. E eu acho que os movimentos também surgem dessa necessidade nossa, né? De se expressar cada vez mais e não deixar na mão de outros, né? O que nós, mulheres, queremos fazer com as nossas vidas. Nós sabemos que diversos projetos, tantas coisas que são colocadas no mundo, foram pensados por pessoas, por homens, muitas vezes, que estão do outro lado da mesa, sentados, né, em suas cadeiras pomposas, pensando as nossas vidas na condição de mulher. Até decidindo por nós, né? Na educação, na política, na própria conjuntura comercial, industrial, a ciência em si. Então, nós já pulamos esse degrau, avançamos, eu acredito, né? E os movimentos têm um papel fundamental, né? Isso, Dilane. A nossa luta deve ser protagonizada por nós, porque somos nós que sentimos as nossas dores. Agora, isso não impede de que a gente possa convocar homens que se sensibilizam com a nossa causa. Que sejam parceiros, aliados. Que sejam, né? parceiros. Eu, pelo menos, tenho um marido que está ali ao meu lado, que me incentiva, que faz o possível para que eu participe. Eu acho isso muito positivo. O feminismo não é uma luta das mulheres contra os homens. Nós não queremos destruir os homens, não é nada disso. Nós queremos apenas que nós possamos caminhar juntos, que a gente possa ter os mesmos espaços, que a gente possa ocupar todos os espaços. Dilane, na história, muitas mulheres perderam suas vidas, porque desenvolveram protótipo científico, né? Porque desenvolveram pesquisas científicas, porque entendiam de matemática. Então, isso é um absurdo. Nós temos a capacidade, sim, de estar em meio à ciência. Eu acho que este ano de pandemia mostrou isso. Quantas mulheres cientistas que se destacaram. Então, o que nos faltava no passado era justamente isso, espaço. Que a gente não fosse queimadas em fogueiras por defender a ciência. Por dizer o que pensamos, por dizer né? o que pensava, Exatamente. por falar, não é? Eu acho que a mulher ela ainda precisa ser mais ouvida. A nossa voz precisa ainda ecoar de forma mais rigorosa, digamos assim, vigorosa na sociedade, né? Esses projetos sociais eles são de suma importância. A rede sororidade, na verdade, ela precisa ser cada vez mais fortalecida. Nós temos políticas públicas de ideias maravilhosas, de natureza muito boa. Nós temos a melhor lei de gênero do mundo, que é a Lei Maria da Penha, que foi justamente por causa de uma mulher, né? Que antes o crime contra a mulher não era tipificado como um crime, na verdade, e sim era julgado até mesmo na seara do direito como digamos assim, um crime de menor potencial. E depois a mulher ela passou a ser vista como sujeito de direitos. Mas até que ponto essa mulher, até hoje, ainda hoje, né, nós temos esse espaço? Será que a nossa rede ela ainda tem buracos? Será que a nossa rede ela precisa realmente fortalecer os punhos para poder ser realmente balançada? Né? São questionamentos que nós nos fazemos. As políticas públicas existem. Uma lei que ampara essa mulher violentada existe. Mas o que está faltando é o quê? É a efetividade. É fazer valer esses direitos, é fazer valer essas políticas públicas. Nós temos muitos serviços, que eu vou citar aqui alguns na seara, né? Fora os movimentos sociais, nós temos o CREAS, nós temos o CRAM, nós temos o CRASTA, que também serve, que também ajuda, que também acompanha as mulheres. Nós temos o próprio Ministério Público, nós temos uma vara especializada, a vara de violência doméstica. Toda essa rede existe. Mas o que é que está faltando? Será que o número de pessoas, o número de mulheres que procuram
os serviços, que procuram os projetos, até mesmo para se engajar enquanto voluntárias. Será que hoje é significativo? Ou será que ainda precisamos aumentar? Precisamos. Tenho certeza. Devemos. Devemos, precisamos e devemos. Tudo parte de casa, tudo parte da criação, que se multiplica nas escolas, que se multiplica nos âmbitos institucionais, que vai ganhando força na sociedade, no mercado de trabalho, e depois vai alcançando outros áreas, né? Sem dúvidas. Eu chamo muito para a responsabilidade. Hoje eu sou mãe de um rapaz que já tem 14 anos e uma menina que tem 6. Lá em casa não tem distinção das tarefas domésticas. Todos os dois lavam a louça, arrumam a casa, ajudam a fazer isso. E são exemplos do que eu e o meu esposo Silvio também fazemos todos os dias na prática. E lá a gente conversa muito sobre isso. Eu acredito muito que esse seio familiar, ele é de verdade o precursor para que a gente possa ter uma sociedade mais igual. A escola por si só, saber, por exemplo, que tem professoras que se engajam, discutem, né? Acreditam na potencialidade de discussões como essas. Isso é fenomenal, é de suma importância. E se a gente falar numa conjuntura estrutural, nós, mulheres, precisamos desse megafone. E precisamos também colocar esse megafone que já é nosso, as que já têm, sabe usar, colocar na boca de outras, né? Eu acho que tem faltado muito, Gerlúzia, essa coisa do compartilhar, do dividir, do apoiar, para que mais mulheres cada vez mais se engajem. Eu fico muito feliz quando eu encontro meninas muito mais jovens. Eu tenho tido a oportunidade, durante esse meu processo todo de estar na comunicação, de visitar alguns âmbitos onde eu converso, né, com pessoas muito jovens. E eu acredito muito nesse futuro, porque as meninas que, por exemplo, com 14 anos, 15 anos de idade, elas já não aceitam qualquer tipo de parceiro, né? Isso. As que têm acesso a essa informação de qualidade e também esse apoio direcionado de outras mulheres que já sabem o que significa esse empoderamento, o que é ser, de fato, essa mulher que luta com esse feminismo e que encampa essa bandeira, a gente já consegue perceber nessas meninas, a mudança de comportamento, esse não aceitar qualquer parceiro, esse não aceitar qualquer tipo de relação. E eu acho que essa costura, né, que nós vamos fazendo, é esse nó no punho que Larissa traz para a gente, né, Gerlúzia? Por isso que é importante fomentar o debate, onde a gente puder passar. Não é? A gente não vai esperar que elas cheguem até nós, é nós que temos que ir até elas. Exatamente. Por várias salas de aula que eu passei, quando nós colocamos esse tema em pauta, eu percebo como elas se empolgam, eu percebo como elas querem falar. Então, as mulheres querem falar, elas querem emitir sua opinião e elas querem se engajar. Mas falta esse incentivo. Então, a gente compreende que existe a dificuldade, Dilane, porque nós temos as nossas tarefas diárias, né? Então, isso acaba dificultando. Mas o que a gente puder fazer para atrair mais mulheres, para ajudar essas mulheres a ter uma consciência mais elevada, conhecer o seu papel, reconhecer o seu papel, que é mais importante na sociedade, a gente tem de fazer, né? E o que mais me chama a atenção, né, na mulher atual, digamos assim, você pontuou aí cenas da mulher, digamos assim, submissa, da mulher ainda que era só restrita ao lar, não é? Mas a mulher hoje, ela conquistou e ainda luta, na verdade, para manter a conquista de ser mãe, de ser esposa, de poder exercer a sua profissão, mas também de poder estudar, sem deixar de não ser mãe, de não querer não ser ser mãe. esposa, Exatamente, né? isso que eu ia colocar, de poder escolher. Exato. Não, tem mulheres que não querem se casar, é um Isso, direito. Tem mulheres é um que não direito. querem estudar, querem se dedicar ao lar, que também é um direito da mulher. Na O que nós verdade, defendemos... a nossa luta é exatamente por essa questão do ser, né? Isso. Me deixe ser. Isso. E ser o Exatamente que eu isso. quiser, né? É o direito de escolha que nós defendemos. Que nós defendemos que essa mulher fale, mas que ela também seja ouvida. Porque de nada adianta encampar uma luta de falar-se aos 4 cantos do mundo e de nada valer. E de não ser ouvida. E aí volta-se àquela questão da efetividade, né? Dos direitos, da efetividade de ser reconhecida enquanto mulher. Muitas vezes o que a escolha dela, às vezes não é nem para satisfazer, digamos assim, o companheiro. Começa para satisfazer os pais na escolha profissional das alunas, digamos assim. Naquele momento que elas estão estudando ali, o curso que elas vão escolher é para satisfazer pai, mãe, a família, e não a ela mesmo, né?
Sem dúvidas, sem Isso, dúvidas. Nós temos um mês inteiro de conversas. Eu acredito que dentro do movimento de vocês também devam, né, desenvolver algumas atividades. Qual é o chamamento que você faz para todo mundo que está do outro lado e principalmente para as pessoas que não puderam visualizar esse programa? Vocês que estão aí do outro lado têm esse compromisso de encaminharem essa conversa. Dilane, nós temos vários projetos, né? Essa pandemia dificulta um pouco, porque nós queremos ir até elas nos bairros, mas infelizmente a gente não está podendo agora. Mas nós estamos juntas com o Conselho de Mulheres, que hoje tem como presidenta Samara Oliveira, né? Queria mandar até um alô para a Samara, para a Fernanda, para a Késia, para as meninas que fazem parte do Conselho. Então, juntamente com o Conselho, com a Secretaria da Mulher, nós pretendemos fazer atividades voltadas para a saúde da mulher. É discutido a questão da violência. Isso a gente nunca vai deixar de discutir, de orientar, de poder dar essa ajuda. Queremos. Até queremos, mas com certeza. nada mudou ainda. Mas nós queremos fazer um trabalho voltado para as mulheres. Então, juntamente com o Conselho e com a Secretaria das Mulheres, nós pretendemos fazer um mutirão do DIU, que é algo assim fenomenal. Nosso projeto. É algo que já existe em Pernambuco, porque assim, o DIU, ele vem do governo federal há muitos anos, mas o que acontece? Ele é desperdiçado, não existe nenhum incentivo, nenhuma orientação para que essas mulheres possam utilizar, né? E nós encampamos aí essa luta. Então, nós queremos aí implantar esse mutirão do DIU para que a gente chegue aos bairros e que essas mulheres possam ser orientadas a utilizar, porque é nosso, é um direito, né? Então vamos usufruir, porque o que acontece, Dilane? É muito desperdiçado, é incinerado porque ninguém usa. Sabe que tudo depende da informação, né? Isso. Outro dia mesmo eu estava lendo sobre isso e muitas mulheres contam as suas histórias e fazem daquilo a sua única verdade, né? E aí todo mundo vai nessa. Maria vai com as outras, né? E aí eu esqueço que eu sou um ser também particular e eu preciso ter a minha própria experiência, né? Então, o DIU é muito nessa perspectiva. Cada um vai ter a sua experiência e, claro, a de Gerlúzia pode não ter dado certo, mas a sua pode dar certo. E é um direito seu usar. Eu já estou achando incrível. Fiquem ligadas, tá? No perfil Olga Benário. A Gerlúzia também sempre passa informações no perfil pessoal dela e eu já convido vocês a seguir os dois perfis e se informar. Larissa, o que nós temos em março? Temos muitas atividades, né? O maior delas também é a questão do atendimento remoto, que, como bem foi colocado aqui por Gerlúzia, a pandemia ainda atrapalha o desenvolvimento das atividades, porque nós gostamos do corpo a corpo. Exato. Né? De ir até nós somos as necessidades. seres sociáveis, exatamente, né? Nós gostamos e nós necessitamos disso, né? De fazer aqueles movimentos de conscientização, das rodas de conversa, das palestras, porque tudo parte da informação. Quem não conhece seus direitos não pode lutar por eles. Por exemplo, esse direito que a mulher tem, tão precioso, que é de escolher ser mãe ou não, justamente isso, né? E a OAB, ela está com um novo número, o projeto OAB por Elas, né? Que é o atendimento remoto, que vai permanecer. Tem muitas pessoas, inclusive, na nossa live, dizendo graças a Deus que esse atendimento voltou. Todo mundo festejando aqui. Pois é. Então, vou deixar aqui o número, certo, gente? E também está sendo divulgado nas redes sociais de forma bem ampla. Nós estamos intensificando este mês de março com as divulgações do número, com as divulgações que os atendimentos estão sim acontecendo, para que possamos ser multiplicadores da informação. É o 98200-2206. Repetindo, 98200-2206. Basta você ligar para este número, solicitar um atendimento com a advogada, ou então procurar a Delegacia da Mulher ou a própria OAB, que está localizada na Avenida Rio Branco, ali na esquina da Cultura Inglesa, das 8 à 1 da tarde. Pode procurar, chegar lá, dizer que quer falar com a advogada voluntária do projeto OAB por Elas. E também a novidade é que nós vamos dispor do serviço social dentro do próprio projeto, né? Nós temos a advogada com formação também em serviço social, enquanto assistente social. Ela também vai prestar essas orientações para a mulher que nos procurar e fazer todo o encaminhamento. Também estamos aí junto com a rede intersetorial, trabalhando em prol dos direitos da mulher.
Estamos Fantástico. organizando. Só lhe cortando. Estamos organizando também o nosso sarau, nosso segundo sarau, porque nós iniciamos esse projeto ano passado e esse ano a gente vai dar continuidade. Então, vai estar acontecendo também no mês de março, a gente vai divulgar. Um outro projeto que eu não posso deixar de falar, Dilane, Muito também bem, é um conte. mutirão que nós queremos da laqueadura, porque muitas mulheres clamam pela laqueadura, porque a gente sabe que a maioria dos homens não querem fazer vasectomia, que existe uma burocracia, que falta dinheiro. Então, nós pretendemos encampar essa luta juntamente com o Conselho de Mulheres. Sensacional. Eu acho extremamente pertinente. Se também é a sua escolha, aproveite para se manter informada sobre todos esses projetos. Viram como o nosso março começou diferente aqui? Eu não quero aqui julgar as pessoas que dão essas lembrancinhas, mas vamos trazer para a roda essas conversas, né? Aproveitem aí que a pandemia traz esse levante para as redes sociais, para o digital, para as diversas plataformas. Então, compartilhe o que foi importante para que outras mulheres possam acessar essa informação e transformar as suas vidas. Os movimentos são criados para isso, as mulheres que estão dentro dele têm também essa ideia de transformar, de comunicar, de estar presente na vida de tantas outras mulheres e assim essa rede, essa coxa de retalhos vai crescendo, né? Eu quero muito agradecer aos nossos patrocinadores, vocês viram que chegaram patrocinadores novos por aqui, parceiros incríveis, né? Mandar um super abraço para a doutora Thaís Micaeli, que também é uma profissional incrível, que desenvolve um trabalho fantástico, e a distribuidora Croatá. Empresas que são gestadas por mulheres que transformam também a vida não só de outras mulheres, mas da sociedade. A casa, a PV Multividros, que também está conosco. Eu quero muito agradecer vocês, gente. Começamos assim, com os dois pés, né? Direita e esquerda, tudo aqui dando certo. Muito obrigada por virem aqui hoje. Eu gostaria de agradecer também, Dilane, a você, a Glauba e a toda a equipe, né, do Diga TV, e também aproveitar e mandar um beijo, um alô muito especial para todas que estão nos ouvindo. Quero convidar a conhecer o Movimento de Mulheres Olga Benário. Quero convidar a conhecer a Secretaria da Mulher, a conhecer o Conselho da Mulher, a conhecer o Movimento Apoena. Então, nós temos sim que nos unir. Certo? Então, sintam-se todas convidadas a fazer parte desses grupos que lutam para que os nossos direitos, para que nós sejamos respeitadas nessa sociedade tão complicada, né? Com esse governo, né? Tão difícil, né? Que discrimina, enfim, é um outro tema, não é? Mas já estamos marcando a próxima agenda. Já está. E na luta, né, por uma sociedade mais justa e igualitária. De antemão, né, muito obrigada pelo espaço. Mandar aqui também um abraço para todas as advogadas voluntárias do projeto OAB por Elas, a delegada da mulher também, doutora Silvia, que muito nos apoia, que muito também abraça os projetos, qualquer projeto que chega lá, a doutora Silvia abraça, diz, é para ajudar a mulher? Bem-vindo. É para somar forças? É bem-vindo. Então, o nosso muito obrigada pelo espaço aqui, pela preocupação. Começamos março, eu acho que não é a data apenas do dia 8, como você bem falou, porque é uma data que, né, ela é a única data que não é fruto de uma temática comercial. Ela é fruto de lutas. Exato. É fruto de muita luta, né? Para conquistarmos esse dia, e não só o dia, mas também o significado dele. E continuamos, então, exatamente. Né? Então, é uma data que perdura por todos os dias. A mulher, ela quer respeito não só no dia 8 de março. Não, ela não quer, digamos assim, ser vista, ser reconhecida enquanto mãe, enquanto mulher, apenas no dia 8, todos os dias. Né? Então, muito obrigada pelo espaço, por trazer à tona esta conversa, a Glauber também, a todo o pessoal da produção, a Gerluse, que está aqui sempre abraçando, e a todos os movimentos também que somam forças pelos direitos de nós mulheres. Fantástico, eu estou muito feliz, nós já temos um próximo encontro, na próxima quarta-feira às 18 horas eu volto, teremos o Ágape aqui e as mulheres que fazem parte dessa gestão escolar para conversarmos sobre tudo que esse tema envolve. Fique ligado nas nossas redes, essa nega volta. Um cheiro, até lá.